seguinte, que esse livro é uma coletânea de artigos, conferências, informes, etc., que eu procurei selecionar no período de militância de mais ou menos 30 anos. É claro que essa seleção não foi uma coisa fácil, até também você localizar alguns desses artigos, porque a gente tinha coisa registrada a partir de 10 anos para cá. Ou seja, de 20 anos já começou a ficar difícil. Então fizemos um trabalho complicado de compilar tudo isso. O Pedro Oliveira, que está aqui, me ajudou muito nisso. Levamos praticamente um ano nessa história. E eu procurei selecionar esse material, levando em conta que trabalhos que discutem o destino do Brasil, os rumos dessa grande nação brasileira, procurando situar isso num terreno, digamos assim, estratégico, o debate do rumo dessa grande nação. A outra parte é uma parte que discute mais momentos importantes, conjunturas importantes, fatos significativos da história política brasileira, selecionando, portanto, nesse caminho, nesse curso político, evidências e fatos que são significativos e que esse livro procura retratar nessa segunda parte. E a terceira parte, os instrumentos e os meios para que a gente consiga exatamente alcançar esses objetivos, percorrer esse caminho. O partido, as alianças, os aliados, porque para o PCdoB, transformações para o nosso país, ou transformações mais profundas, nós só fazemos se a gente conseguir unir a grande maioria da nação. Não é um partido, por mais força que tenha, por mais importância que tenha, que vai conseguir fazer isso. Ou seja, nós temos uma federação que você tem que levar em conta essa complexidade, essa heterogeneidade política. O esforço agora do presidente Lula de reunir 14 partidos num conselho político, sobretudo no segundo governo, esse esforço, e sobretudo alcançar a liderança que ele alcançou. Porque também na história política brasileira, quando nós alcançamos, ou temos, digamos assim, o privilégio de ter uma liderança do porte de Lula, nós podemos dar passos importantes e alcançar grandes empreendimentos para o nosso país. Tem sido assim. O que foi Getúlio Vargas no período dele? Sobretudo no primeiro período de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas acabou sendo uma grande liderança. Eu me lembro do meu pai falando, antes de Getúlio Vargas e depois de Getúlio Vargas. E dizia, antes de Getúlio Vargas, o trabalhador não tinha direito nem a descanso remunerado, férias nem se falava. São conquistas sociais e trabalhistas importantes, que nós chamamos isso de um segundo passo civilizacional no Brasil. Antes, o Brasil também deu passos importantes que nós consideramos como passo civilizatório. Se você junta desde a independência, a abolição à república, chegar a ter um país com essa dimensão e um povo, que é um povo uno, jovem, falando a mesma língua, comparando inclusive com os chamados BRICS, que tem etnias, nacionalidades, juntar tudo isso, unir tudo isso, não é coisa fácil. Mas não. Nós temos exatamente um povo que tem o que é etnias, que são os indígenas, não é? Mas nós temos um povo uno, um povo que cobre todo esse extenso território que nós conseguimos mantê-lo. Então esse é um trabalho importante, um trabalho histórico de fôlego, que às vezes não se dá conta disso. Então nós temos hoje uma nação que pode se transformar numa grande nação, uma nação poderosa, e tem um grande papel no contexto mundial. Essas modestas ideias aqui que eu apresento no livro, tem exatamente procura fazer esse esforço de buscar esse destino mais avançado para o nosso país. Muito obrigado a todos.